Olá, tudo bom? Estamos novamente aqui com você para falar da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de meditar com você acerca de uma coisa muito importante e que muitas vezes as pessoas pensam que fazem corretamente, mas cometem alguns deslizes, algum tipo de má execução dessa atividade espiritual, dessa forma de ser espiritual que é a oração. Eu quero contar para você o que é uma oração nos moldes que a Bíblia nos ensina. Nós vemos muitas vezes as pessoas pedindo coisas a Deus, fazendo orações grandiosas ou fazendo pedidos exorbitantes, como se Deus fosse alguém que lhe fornecesse alguma coisa, como se Deus fosse o seu próprio mordomo e não você o mordomo de Deus. Algumas pessoas agem assim, o que não é nada correto, nada adequado com a vontade de Deus. Então eu quero pensar com você hoje sobre essa realidade. Imagine que nós estamos numa sociedade onde a necessidade de bens materiais ela ultrapassa a verdadeira realidade. Não existe tanta necessidade de coisas quanto nós pensamos que temos. Às vezes nós pensamos que precisamos de uma televisão imensa e nem sempre precisamos. Há pessoas que não compram um livro, não compram alguma coisa mais intelectual, ou mesmo que não leem muito menos a Bíblia, às vezes pouco leem a Bíblia, tem dificuldade em ler a Bíblia e às vezes tem várias coisas supérfluas em sua casa. Porque a nossa sociedade valoriza extremamente o consumo e um consumo de coisas que não interessam e que muitas vezes não edificam, embora possam ser até agradáveis. Como por exemplo, nada demais em ter uma boa televisão, mas desde que antes de ter aquela boa televisão, você tenha outras coisas mais importantes que possam até fazer com que a televisão seja supérflua para você, que ela não tenha o valor que você costuma dar ou que as pessoas costumam dar, porque não tem outra coisa melhor do que uma mera televisão para valorizar. É necessário que nós comecemos a aprender mais da Palavra de Deus e o YouTube ajuda muito nisso. Você pode pesquisar várias coisas interessantes, tanto da Bíblia quanto de cultura geral, sem se dedicar a ficar parado na frente de uma televisão, tentando esperar que um programa que muitas vezes é condicionante e condicionador, ele venha fazer você estar ali esperando a mensagem que ele tem para dizer para você e que muitas vezes não é uma mensagem verdadeira. Então, se você quer assistir alguma coisa, se você quer ver alguma coisa, use propriamente o YouTube, o computador, a internet, veja o que te interessa, o que é bom, o que é realmente edificante e procure outras versões além daquelas versões oficiais dos nossos órgãos de imprensa que temos por aí. É necessário que nós possamos abrir nossa visão quanto a de diferentes opiniões sobre diversas coisas diferentes. Mas eu abri esse parêntese para falar sobre oração porque a nossa oração atualmente tem sido muito contaminada por esse ponto de vista mundano. Tem algumas organizações que se dizem igrejas, o fato de ter igreja no nome não torna uma organização uma igreja. Ela pode se chamar igreja disso ou daquilo, mas não significa que seja igreja. No máximo é uma associação. Agora, essas organizações que têm até nome de igreja, mas que não são igreja, estão preocupadas com dinheiro, com verbas, com muitas coisas. E para que elas satisfaçam sua própria sede de dinheiro, elas colocam nos membros de sua organização também essa sede por dinheiro. E muitas vezes as pessoas começam a pedir muitas casas, muitos carros e realmente não conseguem, porque não é essa a finalidade da oração. E quando não conseguem aquela prosperidade que estão oferecendo, as pessoas começam a se endividar para demonstrar que realmente são prósperas. E ao passo que com isso elas vão caminhando de mal a pior, vão fortalecendo a imagem da igreja, mas no final tudo acaba caindo mal para elas mesmas.
Então eu quero pensar com você sobre a necessidade de orarmos corretamente, para não sermos enrolados por aproveitadores e também para nós sabermos receber de Deus com humildade o que Ele nos oferece. Eu quero ler com você Mateus 7,7, que diz o seguinte, ou melhor, Mateus 7, 7 e 8, que nos diz o seguinte, fala em 3 verbos, pedir, buscar e bater. Observe que os 2 versículos falam em pedir, buscar e bater. Diz o seguinte a palavra de Deus em Mateus 7, 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Observe bem que nós, quando olhamos para esse texto, nós vemos uma coisa muito importante aqui. Deus ele nos diz que nós devemos fazer 3 verbos, 3 ações, que na verdade estão muito interligadas. Uma delas é pedir, a outra é buscar e a outra é bater. Ora, quando você pede, você reconhece que você não está em condições de ser superior àquele que pode te oferecer alguma coisa. Você pede porque você não tem. Então, se você não tem, você tem que ser uma pessoa humilde e jamais pode chegar a Deus e se colocar perante Ele como se Ele tivesse obrigação de te dar alguma coisa, como algumas pessoas fazem. Então, a primeira coisa que queremos pensar aqui é pedir a Deus com humildade. E pedir a Deus com humildade significa não só se curvar perante Deus, mas pedir também aceitando o que vier de Deus. A resposta que Ele der com sua sabedoria e com sua graça. Não pedir um carro maravilhoso, último modelo e querer esse carro para você. Pelo contrário, você tem que pedir a Deus a sua necessidade e pedir que Ele proveja a sua necessidade como Ele sabe que pode prover. O outro verbo que nós vemos aqui também é a questão de buscar. Em termos de buscar, nós podemos entender que é uma coisa não só de você fazer uma varredura de alguma coisa, mas é buscar no sentido de desejar, de ter um anseio, de se esforçar para aquilo. Então você, quando ora a Deus, você busca e se esforça, mas não se esforça somente de joelhos no chão. Também sim, de joelhos no chão, desde que você não tenha nenhum problema no joelho que te impeça de ajoelhar. Não importa se você ora em pé, sentado, deitado ou mesmo de joelhos. A oração, o que importa é que seja em espírito e em verdade. Mas você não busca só no de joelho no chão, como eu estava dizendo. Você busca também fazendo o que é agradável a Deus. Tem um corinho antigo que diz: da minha vida quero fazer uma oração. E ultimamente as pessoas querem fazer oração sem vida. Nós precisamos orar com pedidos e a nossa vida tem que ser uma oração a Deus. Quero que você tenha uma vida de oração a Deus, sendo que a sua própria vida, as coisas que você faz, que eu faço, sejam aquilo que Deus quer de nós. E além de buscar e pedir, nós também devemos bater. Ou seja, bater significa insistir. Quando alguém vem contar para você alguma bênção que ele recebeu de imediato, coisa miraculosa, pode ser verdade, mas tome um pouco de cuidado, porque pode ser também um pouco de imprudência daquela pessoa, pois as bênçãos de Deus, elas vêm com certa insistência. Você precisa insistir para que você mesmo amadureça quanto ao que você está pedindo. Porque o próprio Deus, nosso Deus maravilhoso, Ele não precisa amadurecer quanto ao que Ele sabe que vai te dar. Mas você e eu precisamos amadurecer quanto aos nossos pedidos. E amadurecer, embora alguns contrários à palavra digam que não precisa, às vezes precisa sim sofrer um pouco. E sofrendo um pouco nós amadurecemos a nossa realidade
e nos encontramos com Deus de forma maravilhosa. Eu quero que você, neste dia, aprenda alguma coisa sobre oração. Que você venha fazer uma oração voltada para a graça de Deus, para a glória de Deus e para fazer a sua vontade. Faça a vontade de Deus, viva como Ele quer que você viva e afaste-se de qualquer tipo de oração, seja do tipo repetitiva, seja do tipo impositiva, seja do tipo interesseira em bens materiais. Fuja desse tipo de oração e faça uma oração assim, de pedir, bater e também buscar. E confesse os seus pecados a Deus, glorifique a Deus e faça coisas que são importantes. Peça perdão pelos seus pecados e que Deus te dê forças para perdoar os outros. Isso é uma verdadeira oração. E isso é uma oração muito mais difícil, é um milagre muito maior do que simplesmente ganhar 10 casas e 10 carros, que na verdade eu não conheço ninguém que ganhou assim só de oração, tá? Isso não vem da palavra de Deus. Então, medite nisso. É necessário que nós meditemos, que nós oremos pedindo, buscando e batendo para conseguir de Deus não o que nós queremos, mas o que Ele quer para nós, e para que Ele faça um milagre muito maior que os olhos humanos não podem enxergar. Os olhos humanos podem até ver casas, carros e coisas assim, mas os olhos humanos não podem ver a bênção quando ela vem do Espírito de Deus e quando ela cobre o nosso coração de forma tal que nós nos sentimos plenamente satisfeitos pela graça de Deus. Que Deus o abençoe e que essa seja uma mensagem que faça diferença na sua vida. Amém.